O torcedor faz essa escolha muito cedo. O torcedor percebe qual jogador vai ajudá-lo como torcedor. Qual jogador vai resolver o problema do torcedor. Qual jogador, portanto, ele tem que, de todas as formas, estar solidário, interessado, participante. E o Renato foi isso, muito cedo. Muito cedo a gente percebeu que a ruptura que ele fazia no jogo era aquela que o torcedor mais gostava. Minha infância não foi das melhores, porque com 12 anos eu comecei a trabalhar, a ajudar minha família. E era padeiro, acordava às 5 horas da manhã. Não tive aquela infância normal de uma criança que de repente tem certas horas do dia para poder jogar futebol, enfim. Então sempre que tinha uma brecha no colégio, faltava até aula para poder jogar futebol com meus amigos. Eu apanhei muitas vezes quando eu cheguei em casa do meu pai, porque eu chegava tarde ou ele sabia que eu faltava aula, entendeu? Para poder jogar futebol com meus amigos. Eu trabalhava e disputava os campeonatos internos. Na fábrica era toda Toricínio onde eu trabalhava. E aí eu disputava o campeonato contra outras fábricas. E nesse campeonato de futebol, tinha um olheiro do esportivo, dos juniores, que me viu e foi 2, 3 finais de semana seguidos conversar comigo. Antes do treino, era um garoto que não te olhava, não te cumprimentava, não falava. Chegava quieto, saía calado. Mas dentro do campo, era atrevido, abusado, irreverente e não respeitava. E aí começou a nossa amizade e conhecimento. Dali eu vou ao Grêmio. Primeira coisa que faço é pedir que o Grêmio contrate o Renato. O mais interessante da carreira do Renato talvez seja o apoio que ele teve de um colunista de jornal que era muito famoso e muito identificado com o Grêmio, que era o Paulo Santana. Então, nesse período em que o Renato começou a surgir e o treinador ainda não tinha a convicção de que ele poderia estar no time principal, o Santana fez várias colunas e vários comentários nos seus veículos, dizendo que ali tinha um jogador maravilhoso, diferenciado, até que o treinador se rendeu também. Foi difícil. O treinador da época não queria que ele fosse contratado, porque ele ia para as equipes, na época era o juvenil, queria para o juvenil, não era os juniores, e não queria o Renato. Já sabia do histórico do Renato, não quero o Renato, não quero o Renato. E eu briguei, junto com o seu Verardi, aí fomos na direção, e aí a direção entendeu que era importante. Porque ao contrário de que penso, muitas vezes, como eu estou há muitos anos exercendo essa atividade aqui no Grêmio, olham para mim, me acham envelhecido, cabelos brancos. O Renato é culpado. Absolutamente não tem culpa nenhuma. O Renato só me proporcionou as maiores alegrias que eu tive aqui no Grêmio com o jogador de futebol. O Renato, a gente jogou praticamente 4 anos junto aqui no Grêmio, disputamos a Libertadores, disputamos o Mundial, disputamos o Campeonato Brasileiro. O Renato já na categoria de base já sobressaía em cima dos outros jogadores. E depois trouxemos uma decisão de 82 aqui para dentro do Estádio Olímpico, contra o Flamengo, que o Nunes faz o gol, né? E eu tive uma febre muito forte e acabou entrando o Renato, né? E aí a Zero Hora aproveitou esse gancho aí e fez uma brincadeira, uma queda de braço, quem vence, né? Quem ficaria com a camisa 7? Vim de um clube do Rio de Janeiro, do Vasco da Gama, cheguei e fui muito bem recebido por esse grupo. E o Renato foi uma das primeiras pessoas que me recebeu aqui e me deixou tranquilo e coisa. Nós éramos uns parceiros, uma família de irmãos. Onde estava um, estavam todos. Claro que ele tinha um pouquinho mais de aproximação com o Paulo César e com o Paulo Roberto, né? Daqui a pouco a gente combinava todo mundo no mesmo lugar e nos encontrávamos. Aí no outro dia, 8 horas tinha treino, estava todo mundo, ninguém faltava. Quem tivesse mal ia pro pau, não tinha essa. Essa era a grande virtude daquela equipe. De repente nem eu mesmo estava acreditando, às vezes me beliscava quando ia dormir, pensando que era um sonho, porque de repente eu queria ser jogador de futebol. 3 anos depois eu estava dando uma volta em Tóquio como campeão do mundo. Quer dizer, foi uma coisa muito rápida. E naquela época o meu sonho era dar uma casa para os meus pais, logo que eu comecei a jogar. E concretizei esse sonho em 83, quer dizer,
um ano e meio de profissional. O Renato é um acontecimento, assim, né? Ele não é um fato que foi se fazendo paulatinamente, aos poucos. Não, ele, pelo contrário, ele subitamente se transformou num fato. As suas pequenas entrevistas, ou as primeiras entrevistas, já eram marcadas por essa tentativa de nome próprio, né? O nome próprio. E isso, efetivamente, foi a sua grande característica. Me lembro de ser um jogador polêmico, de ser um jovem que era polêmico porque assumia atitudes de confronto, às vezes, com o próprio torcedor. Eu nunca vou esquecer, teve um Grenal no Olímpico que ele foi cobrar o escanteio e a torcida do Inter atirou uma laranja nele. Ele pegou a laranja do chão, ele abriu a laranja, comeu e fez assim para os colorados, agradeceu e bateu o escanteio. Você, no momento que você começa a aparecer, começa a ficar famoso, você tem que saber conviver com a fama, entendeu? E é uma coisa normal as pessoas se aproximarem de você, fazer fotos, pedir autógrafos, te abraçar, te beijar. Eu coleciono revistas que falam do Grêmio, né? Material do Grêmio, e também algumas do Renato. Também consegui uma revista que se chama Íntima, né? Que traz como título Renato Gaúcho tira a roupa e revela toda a sua sensualidade. Essa revista é maravilhosa. Tinha senhoras assim que estavam enlouquecidas pelo Renato, babavam por ele, né? Elas não foram por causa do jogo, foram por causa do Renato, né? Não adianta tudo essas fãs em cima, todo mundo em cima de você, e na hora de você jogar, você não dá conta do recado, entendeu? Então, uma coisa leva a outra. O teu sucesso, naturalmente, faz com que as pessoas se aproximem de você. O Renato sempre foi considerado gurizão. Porque é metido a bobo, porque é metido a isso, é metido aquilo que a gente... Ele era mesmo, ele era muito mulherengo, muito danadinho, mas coisa como agora... Ele agora vê o homem que ele é, ninguém lembra do homem que ele foi. Não dá pra... Agora, eu, como sou velha, lembro, né? E o mais interessante é que o Renato foi um ídolo que, independente das coisas que ele fazia, ou que ele saía, ou que a imprensa falava, né, que ele ia pra noite, saía, não interessava. Para a torcida do Grêmio nunca interessou. Para a torcida do Grêmio, ele era o ídolo máximo. E essa imagem dele nunca foi arranhada. A gente já nascia com a idolatria ao Renato. O Renato era aquele cara que não precisava, ele fazia parte da nossa história. Ele é a nossa história, né? Mas ele foi o cara que conseguiu trazer a maior realização que o gremista esperava. Todos nós queríamos ver a torcida do Grêmio feliz. Então essa era a força que todos nós tínhamos, né? E a qual o Renato foi aquele que desequilibrou. Uma competição nesse nível, uma competição que exige não só bravura, talento e tudo mais, exige uma personalidade bem definida. E o Renato teve sempre a seu favor uma coisa interessante. Havia nele assim um fato espontâneo que se realizava muito facilmente. Ele espontaneamente se colocava diante das coisas para resolvê-las. Jogador que estava dentro do campo, ele te convidava, tu não tinha como dentro do campo não correr, vendo aquela vitalidade, aquela vontade toda dele. Quem fez a história daquele jogo foi o Renato, com os 2 gols que deu a vitória ao Grêmio. Que só ele, só um jogador predestinado, só um jogador com a qualidade do Renato, com a luz do Renato, poderia fazer isso. O grupo todo cuidava de mim, eu era novo ainda, o grupo todo falava que nós íamos ter chances maiores do que as normais se eu me cuidasse. Então, os caras, dos últimos 15, 20 dias antes de ir para Tóquio, os caras me cuidaram como se eu fosse água no deserto, entendeu? E... O que era esse cuidado? Não me deixaram fazer nada, para o bom entendedor, né? E me parece que foi na véspera do jogo, a equipe do Hamburgo e a nossa do Grêmio, nós estávamos no mesmo hotel. E eu cruzei no saguão com o treinador da Alemanha. Fui em direção a ele para cumprimentá-lo. E eu pego e estico o braço. E quando eu estico a mão, ele simplesmente olha, vira a cara e segue andando, e eu fico com a mão esticada assim, olhando para ele e ele caminhando. Eu olho para trás e escuto: fica tranquilo, Spinozzi, esse filho da puta, amanhã ele vai saber quem é o treinador do Grêmio. Eu olhei para trás, dei uma risada. E, enfim, no outro dia,
realmente nós ganhamos e o Renato assim, agora ele sabe quem é o treinador do Grêmio. Então, na época, nós tínhamos um grupo bom, um grupo experiente, um grupo de jogadores jovens também, eu fazia parte desses jogadores jovens, e nós poderíamos entrar para a história do clube com o maior título que o clube poderia ganhar, que era um título mundial. Botei na minha cabeça que eu queria outros voos, entendeu? E eu tinha conquistado tudo aqui no Grêmio. Eu queria buscar outros sonhos, outros projetos, entendeu? E fui. Ele queria sair, né? O Renato, eu acho que uma proposta era muito boa. Flamengo, enfim, a possibilidade, já era jogador de seleção brasileira. E era uma proposta, novos desafios que ele ia enfrentar. E aí eu me lembro que a Zero Hora fez uma matéria, na época, entrevistando conselheiros do Grêmio e uns velhinhos que assistiam todos os treinos do Grêmio, na geral, na social do Grêmio. E nessa enquete, boa parte desses conselheiros, desses homens mais velhos, entendiam que o Renato poderia ser negociado. Havia propostas nessa época. Eu queria jogar em outro estado, jogar na Europa, e por isso que na minha profissão não posso reclamar que tudo que eu sonhei, eu consegui. Doeu quando ele foi embora do Grêmio também, mas sabe, já tinha aquela coisa assim, ele nunca deixou de falar ou de demonstrar que ele adorava o Rio de Janeiro. Sei lá, pela noite, pelas mulheres, por ter praia, por não ter frio. Na ponta da chuteira, na beira do gramado, terror do futebol. Torcida em Porto Alegre, do Rio de Janeiro, seja onde ele estiver. Com a bola em dia bravo, castigo de zagueiro, e a rede balançou. Gol! Em 87 me transferi para o Flamengo e no ano seguinte fui vendido para Roma. Agora, na seleção brasileira ele teve uma participação também um pouco irregular, mas inegavelmente, se alguém soubesse ter conduzido o Renato para uma afirmação daquilo que ele tem como qualidade, estaria fazendo o que ele está fazendo com seus jogadores, ou seja, dando a eles a capacidade de crescimento. Acho eu, poderíamos ter escrito outra história em relação àquela participação da seleção brasileira. Claro que ele deve, lá no fundo, assim, dizer assim, puxa, mas não foi culpa dele. De alma castelhana, o tal do porta-lupe, driblou é matador. Na ponta da chuteira, na beira do gramado, terror do futebol. Torcida em Porto Alegre, do Rio de Janeiro, seja onde ele estiver. Aqui eu apresento a vocês a casa do meu pai, lugar onde ele se sente bem, lugar onde ele esparece um pouco, esquece os problemas. Ele costuma jogar futebol aqui, eles armam a rede e a gente fica o dia todo aqui, sai daqui, aí come ele em frente. E aqui é o lugar onde ele se sente em casa, livre, à vontade. Nossa, quantas vezes eu vi o Renato de regata e sunga, andando lá na farm de Amoedo, indo para Ipanema, jogar futevôlei, e ninguém nem ligava para quem ele era. O cara era só mais um anônimo aqui, e para mim ele era Deus. Tá aqui o set do Renato, com a camisa réplica de 83, que foi o dia em que, graças a Deus, eu olhei pra televisão, vi o Renato fazendo o que fez e virei gremista. E eu via ele na beira da praia de Ipanema ali. Eu não sou uma pessoa tímida, mas assim, eu disse, sabe, deixa o cara na dele, sabe? Todo fim de semana eu ia pro calçadão de Ipanema e tinha tanta gente conhecida, tanta gente famosa, eram jornalistas, eram atores e atrizes que ninguém chegava perto para incomodar, para pedir autógrafo, para tietar. E eu disse, deixa o cara na dele com os amigos dele, sabe? Mas o Renato Gaúcho é considerado o rei do Rio de Janeiro, olha só. É todo jogador que tem esse título, não. Chegou como ídolo no Flamengo, ficou muito tempo com ele, depois passou até a jogar no Fluminense. Cara, Renato tem várias histórias, né? Bom, diz ele que pegou todas as mulheres do Rio de Janeiro. Bom, já conversei com algumas, elas falaram que não, então não sei se é mais papo dele, não sei como é que é essa contabilidade não, mas vamos fingir que a gente acredita, né? Ele tem boas lembranças aqui no Fluminense. Eu me lembro, uma lembrança que eu tenho da arquibancada foi que muita gente já estava indo embora, né? O resultado era do Flamengo. E no final do jogo,
aquela jogada do Ailton, e muita gente diz que o gol não foi de barriga não, foi de coração. A bola não bateu na barriga, bateu no coração, ele tem um coração tricolor. Aquele dali não nega, tanto gaúcho quanto carioca. Eu acho que quando eu fui crescendo, escola e amigos, e cada vez mais os meus amigos, os meninos eram vidrados pro futebol e começavam a se importar e ter esse negócio de time. Eu acho que ali eu comecei a perceber a importância que meu pai tinha. Era engraçado isso, assim, no Dia dos Pais, as pessoas falavam, manda parabéns pro seu pai. Mas assim, eu não mandava pro pai de ninguém, eu começava a ver que tinha um certo diferencial no tratamento das pessoas com ele. Houve muita incredulidade, entendiam de que ele, que era um sujeito que jogava no limite e forçava as relações também no limite, que ele acabasse não conseguindo ser técnico, ou seja, uma pessoa que detém o poder, a palavra, a orientação. Antes mesmo de parar de jogar, uns 3, 4 anos, antes de parar, eu comecei a amadurecer a ideia, porque eu trabalhei com os melhores treinadores do Brasil. E joguei 10 anos na seleção brasileira. E conheço bem dentro das 4 linhas. Conheço bem o vestiário, conheço bem o que o jogador gosta de fazer, o que não gosta. Aí eu fui amadurecendo a ideia de ser treinador. Fui. Comecei em 2001 no Madureira, um time pequeno do Rio de Janeiro, pequeno, médio, em termos até de experiência, entendeu? Para ver se era aquilo mesmo que eu ia querer, para ver se eu tinha jeito, se não tinha. Eu fiz um bom trabalho, eu fui gostando, entendeu? E a partir daí, depois eu fui pro Fluminense, Vasco, fui indo. No princípio ele não queria aceitar não, mas depois ele acabou aceitando ser treinador. Aí no Madureira começou a fazer um bom trabalho, ficou em 4º lugar no campeonato onde tinha Flamengo, Fluminense, Vasco, os grandes times, ele ficou em 4º. Então ele mostrou um bom trabalho. Aí teve a oportunidade dele trabalhar no Fluminense como treinador. E lá ele fez um bom trabalho também. Aí é isso aí que vocês também andam até hoje, um ídolo. Ele fez a opção básica do campo, ou seja, ele saiu do campo e sentou no banco. E daí começou a trabalhar. E ele tem muito crédito junto aos jogadores. Os jogadores gostam muito do modo como ele trabalha. Ele é muito franco. Ele tem o vestiário na mão, realmente, não é? Não, eu achei que não ia dar certo. Pelo modo dele ser, agir, pensar. Mas eu acho que a grande guinada que deu na carreira dele foi a partir do momento que acho que ele teve um grande acerto, foi trazer o Espinosa trabalhar com ele, no Vasco ali. Eu acho que a partir daquele momento ele deu uma melhorada, principalmente no discurso dele. Ele já chegou hoje no Grêmio com um discurso de adulto, né? Não deixou de ser mais aquele estabanado que ele era, né? Então mais concentrado, com um discurso, com coisas boas, para transmitir confiança aos jogadores. Isso foi fundamental. O ídolo ele é eterno. Agora, treinador do Grêmio ele não é eterno, não vai ser nunca, porque o treinador vive de resultado. Ídolo ou não, o treinador de futebol vive de vitórias. E é o caso do Renato. Pode ser ídolo, mas um ídolo demitido a qualquer momento, né? É assim, é um sentimento ambíguo. Primeiro, medo de não dar certo, medo dele se queimar, medo de tanto a imprensa quanto a torcida ou até mesmo dirigentes, se ele não conseguisse desempenhar o que era esperado dele para o time retomar um caminho de vitórias, de aquela imagem do ídolo diminuir, de se apagar. E isso felizmente não aconteceu. Porque eu não sei se um dia o Grêmio vai ser campeão do mundo de novo, né? Se for, eu não sei se eu vou estar vivo. Então, assim, a lembrança, o primeiro mais marcante, né? Eu, quando comecei a jogar futebol, tinha um sonho também de chegar na seleção brasileira. Cheguei com 19 para 20 anos e fiquei durante 10 anos na seleção. Então, esse sonho que eu tenho de ser treinador sem atropelar ninguém, eu sei que a minha hora também vai chegar.